Shalom para todos. Vamos dar início então a mais uma ministração em que vamos estudar o livro chamado Vaikra, muito conhecido aqui no nosso idioma como livro de Levítico, mas nós aqui somos uma congregação preocupada com a restauração e temos a responsabilidade de estarmos aqui prestando culto ao Eterno no seu respectivo idioma, para que não podemos vir a roubar a quevote do Eterno, visto que as traduções deturbam um pouco o conceito do hebraico e traz na nossa mente uma confusão. Mas nós estamos aqui para aprender e estudar a Torá, e já de antemão, essa é a porção de número 24, e para traduzirmos melhor o significado da palavra Vaikra, ela tem a conotação de aproximar. E essa porção, queridos, é uma porção em que nas porções anteriores nós estudamos aí a forma e os elementos que eram feitos a respeito do tabernáculo do Senhor, a respeito do Mishkan, que o Eterno pediu que o povo de Israel fizesse para que a arca viesse a habitar. Mas agora nós vamos estudar, através desse livro, do livro de Levítico, a questão do culto e das cerimônias que se eram prestadas. E especificamente nesse capítulo de Levítico, do capítulo 1 ao verso 5, nós temos Moshe ordenando ao povo com a seguinte citação: e chamou o Eterno a Moshe e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Eterno, e for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, e a oferecerá de sua própria vontade perante o Eterno, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Eterno, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Bom, queridos, a partir de agora nós vamos aprender as multiformas de sacrifício e de ofertas que eram oferecidas ao Eterno. E esse livro Vaikra, que significa aproximar, é uma forma didaticamente de ensinarmos como devemos nos aproximar daquele que criou os céus e a terra. Então o Eterno, através de Moshe, começou ali a instruir o povo a forma correta de lhe oferecer o holocausto, de lhe oferecer as oblações e o sacrifício. Alguns deles pelos pecados, outros são sacrifícios de louvor ao Eterno. Bom, hoje nós vivemos na questão da segunda aliança. Aqui nós vimos que são leis específicas que tratavam aqui acerca da primeira aliança. Primeira aliança é essa que infelizmente era falho. Por que era falho? Porque era uma aliança em que o homem teria que fazer diversos rituais para que o seu pecado seja de certa forma purificado. Mas nós vemos que ao longo da história do povo de Israel e ao longo dessa primeira aliança, que houve necessidade de se fazer uma nova aliança. E é a respeito dessa nova aliança que nós vamos estudar hoje. Uma aliança que não era mais feita através de sangue de bodes, mas através de um sacrifício eficaz, um sacrifício que duraria para sempre. E todo aquele que se achegasse através desse sacrifício teria sim e tem direito à salvação e à redenção. Bom, no capítulo de Levítico, Levítico 1, do verso 6 ao 10,
está escrito assim: então esfolará o holocausto e repartirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo, também os filhos de Arão. Os sacerdotes porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo, e acima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas levar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto e a oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. E de sua oferta, se for de gado miúdo e de ovelha ou de cabra, para o holocausto oferecerá macho sem defeito. Bom, queridos, nós vimos aqui que o Eterno ele fez separação aqui do sacrifício, aonde que as ofertas e sacrifícios eram divididos em duas partes. Por que duas partes? A parte nobre, que era a gordura, que era o que tinha de melhor no animal, era oferecido ao Eterno com aroma agradável. Mas aquilo que não prestava, os fígados, os redenhos, era queimado e incinerado fora do arraial. Isso quer nos ensinar duas coisas. Primeiro, que tudo que for bom, que for louvável, nós devemos oferecer ao Eterno. E segundo, aquilo que não presta, aquilo que tem em nós, que muitas vezes nos separa do contato com o Eterno, nós devemos eliminar, nós devemos deixar fora da congregação. Mas essa oferta, ela fala também de um contexto de um homem. Primeiro, esse homem, nós o conhecemos e nós aqui o pregamos. Essa oferta aqui, onde ela é dividida em duas partes, simboliza o próprio Yeshua, porque na sua primeira vinda ele veio como homem sofredor, massacrado, pisado pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados. Essa oferta que era queimada lá fora, que não tinha valor, foi aquele homem que morreu por nós, que passou, que padeceu, que sofreu, que não tinha nada com que chamasse a atenção pela sua beleza. Essa oferta é aquela em que o profeta Yeshayahu fala no capítulo 53, que não tinha nada, que não tinha beleza nenhuma, mas que pagou um preço pela nossa salvação. O outro lado dessa oferta aqui, que era oferecida ao Senhor, que subia aos céus com aroma agradável, nós vimos na segunda versão ali do livro de Apocalipse, em que Yeshua aparece com os pés reluzentes como latão e os olhos como de fogo. Aí nós vimos a segunda etapa dessa oferta. Essa oferta era oferecida ao Senhor e o Senhor se agradava. Nós vimos aí o período em que Yeshua morreu e ressuscitou e subiu aos céus. E com ele trouxe a salvação para nós. Nós vimos aí, queridos, que o livro de Levítico, embora algumas pessoas atribuam a ele um livro de pouco valor, e alguns teólogos dizem que esse livro nada mais é do que um açougue vivo, porque só fala de matança de cordeiros e de animais. Esse livro tem princípios belíssimos para nós, porque ele fala da primeira vinda do nosso Salvador e ele fala da segunda vinda. A primeira vinda nós tivemos aí nesse período em que ele veio nessa terra, andou com os seus talmidins, ensinou a Torá, mas foi desprezado pelos seus. E por que eu digo isso? Porque aqueles que tinham conhecimento da lei, que tinham a instrução, muitas vezes fechavam a porta, não entravam e não deixavam aqueles que queriam entrar. E nós vemos aí na história de Yeshua que a grande multidão o seguia. Até líderes religiosos de renome naquela época o seguiam. Mas hoje o conceito que se é passado nas congregações e nas igrejas cristãs é que o Salvador foi rejeitado pelos seus. E não é isso que o livro e que a história e a Torá nos ensina. A palavra, o apóstolo Shaul diz que alguns os rejeitaram, não foram todos. E quando nós lemos aqui, nós vimos que a grande multidão o seguia. Graças ao Eterno, queridos, nós estamos aqui para aprender mais desse homem e entender qual grande tem o valor de Israel para a nossa fé hoje e para a humanidade.
E qual grande tem para nós importância em sabermos contextualizar o povo. No livro de Levítico também, queridos, ensina algo muito especial. Há uma proibição aqui para que nós não venhamos ingerir gordura. Se formos olhar pelo lado científico, se formos olhar pelo lado da saúde, todos sabem que a gordura faz mal. Se comermos comida gordurosa, certamente mais tarde teremos um problema físico, um problema no coração ou qualquer outro problema decorrente da gordura em excesso. Mas a gordura era algo que o Eterno pedia para ele, e era algo muito considerado nos tempos de Israel, porque a gordura simbolizava riqueza. Quando você pegava um animal ali, ele estava gordo, simbolizava prosperidade. E a gordura era tirada e era dado para o Eterno. Era algo nobre que era dado ao Eterno. Mas nós tivemos aqui uma proibição, que o homem não deva comer aí gordura, simbolizando e nos ensinando que o Eterno sim está preocupado com a nossa saúde. E por que nós devemos nos preocupar com a nossa saúde? Porque o Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas. O Eterno habita no templo que é o nosso corpo. É por isso que nós devemos nos preocupar. E aqui nesse mesmo texto, ensina também alguns princípios concernentes à questão de tocar em algo impuro ou em algo imundo. Eu não gosto de falar imundo, essa expressão eu acho meio forte, porque nós vimos aqui que impuro muitas vezes se tratavam até de uma mulher no seu período de separação. Então eu gosto de usar a expressão de impureza ao invés de imundo. Eu acho uma expressão muito pesada para se usar aí quando a mulher está no seu período de imundícia. Eu acho que é uma expressão errada que eles traduziram as escrituras sagradas. No contexto hebraico é um contexto mais de impureza, de imprópria, de estar impróprio para se tocar. Já em Levítico capítulo 2, do verso 1 ao 5. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Eterno, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará como memorial sobre o altar, oferta queimada e de cheiro suave ao Eterno. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e dos seus filhos, coisa santíssima, e das ofertas queimadas ao Eterno. E quando oferecereis oferta de alimento cozido no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Bom, queridos, aqui novamente está falando de uma oferta em que era dada ao Eterno e subentendida que era uma oferta de louvor. Hoje nós não mais fazemos sacrifícios com animais, nós não temos mais a necessidade de matarmos animais para que nossos pecados venham ser perdoados. Mas o que o Eterno requer de nós é que nós venhamos prestar a Ele oferta de louvor, com os nossos lábios, com o nosso corpo, com o nosso intelecto, com a nossa mente. Muitas vezes nós estamos na congregação de corpo, mas a nossa mente está distante. Muitas vezes nós estamos na congregação porque os nossos pais seguem uma religião. Mas o Eterno está falando aqui que nós devemos oferecer ao Eterno. E a palavra oferecer ao Eterno aqui no hebraico é muito pesada, porque está ligada à expressão do coração. A expressão, quando nós chegamos cedo aqui, nós oferecemos ao Eterno um louvor, e nós dizemos assim, kolevaverá. E essa expressão kolevaverá no hebraico significa com todo o meu coração, com todo o meu ser. E é por isso, queridos, que quando o Eterno pedia esse tipo de oferta, a expressão kordobá é uma oferta que sobe com aroma suave e agradável ao Eterno. E uma dessas ofertas foi o próprio Yeshua. Yeshua, quando morreu ali, o véu do templo se rasgou,
E ele apareceu ali a um dos seus discípulos, e apareceu ali a uma das suas discípulas. A primeira coisa que aquela mulher, ao se encontrar com Yeshua, ela quis fazer foi tocar nele. Porém Yeshua disse: mulher, não toque em mim, porque eu ainda não subi ao meu Pai. E por que ele ainda disse que não subiu ao seu Pai? Primeiramente, queridos, que se você entender o livro de Levítico, você vai enxergar o Novo Testamento com outros olhos. Você vai enxergar a nova aliança com os outros olhos. E Yeshua, quando disse para aquela mulher: não me toque, porque eu não subi ainda ao meu Pai, é porque ele sabia que seu pai ainda, embora ele havia se entregado no madeiro pelos nossos pecados, a fim de redimir a humanidade, ele ainda não sabia que seu pai havia aceito o seu sacrifício. Não sabendo disso, ele disse: mulher, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas passado um tempo, Yeshua dá instruções aos talmidins, e ele volta, ele disse: Pai, ele disse aos seus talmidins: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. E quando ele disse isso, queridos, é porque o pai dele havia já recebido esse sacrifício. Ele havia cumprido. É por isso que quando ele no madeiro, ele exclamou: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, está feito. O que estava feito? Estava feito aquilo que ele havia de fazer. Ele cumpriu. O que ele cumpriu? Ele cumpriu a Torá de forma que nós não venhamos mais a guardá-la, de forma como eles entendem aí que a lei ela é somente válida até Yeshua, até Yohanan? Não. Ele cumpriu o legado em que o homem não podia cumprir. Ele cumpriu a responsabilidade que pesava sobre a vida do homem. Ele cumpriu todos esses sacrifícios que, infelizmente, o homem, apesar de pecar várias vezes ao ano, e anualmente ele teria que prestar conta dos seus pecados, matando um animal para ali transferir o seu pecado para aquele animalzinho, aquele animal receber ali o juízo que era dado ao homem. E Yeshua recebeu todo esse juízo em nosso lugar. Então o que Yeshua cumpriu? Yeshua cumpriu algo que nós não podíamos cumprir. E ele foi obediente, a palavra fala que ele foi obediente até a morte. E quando ele foi obediente até a morte e morreu, o que logo aconteceu? A cédula que havia contra nós foi rasgada. Que cédula era essa? A cédula que Adam, a cédula de Ravá e de toda a humanidade, de todo o pecado cometido, desde Noa até a geração de Yeshua. Nós tínhamos uma dívida com o Pai. É isso que Yeshua quis ensinar aquele povo: olha, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu ainda não sei se o meu sacrifício foi aceito por Ele. Ele mesmo ensinou aos seus discípulos: se o grão de mostarda não morrer, não cair na terra e não morrer, não poderia o quê? Brotar e frutificar e dar frutos. E é isso que ele veio fazer. Mas o importante notarmos, queridos, que o profeta Jeremias, ele diz que o Eterno faria com Israel uma nova aliança. Não mais uma aliança feita através de sangue, uma aliança feita de morte de animais que não tinham o poder de aperfeiçoar o homem. E por que não tinha o poder de aperfeiçoar o homem? Uma vez que ele matava o animal, tornando ele a pecar, ele teria necessidade de matar um outro animal. E nós vemos aqui nas instruções do livro de Levítico, do livro de Vaikra, que todos teriam que pagar um preço. Até mesmo os pobres, os ricos, não tinham diferença. Mas o Eterno, pela sua misericórdia, ele disse: olha, não tendo condição o homem de pagar com o animal, com o cordeiro, com o cabrito, que ele traga um pombinho ou que ele traga uma rolinha. Mas todos tinham que fazer um sacrifício. Tinha que ter um animal que teria que pagar com a morte pelo pecado. Mas chegou um ponto, queridos, que Yeshua veio nessa terra em uma geração que estava tão corrupta que eles tinham prazer de pegar o animal bom e vender naquela época
e sacrificar ao Eterno um animal ruim. E nós vemos isso nas palavras do profeta Yeshayahu, quando ele começa a recitar algo que nós devemos aprender aqui, com um conceito. No livro do profeta Yeshayahu, ele vai falando a respeito desse sacrifício. Bom, no capítulo 43, do verso 21, nós vamos ver aqui a seguinte citação: a esse povo que formei para mim, o meu louvor, relatarão contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário, e entreguei a Jacó a anátema, e Israel ao opróbrio. Bom, queridos, aqui o texto já começa a dizer o seguinte: o Eterno, nós vemos ali no livro de Levítico, que ele começa a instruir o povo em muitas leis, a fim de ensinar o povo a cultuá-lo de forma correta. Mas nesse texto ele chega a dizer que não pediu sacrifício e muito menos holocausto. No mínimo aqui eu devo entender, o Eterno deve ter esquecido, o Eterno deve estar com amnésia, porque ele acaba de escrever um livro ali chamado Levítico, em que ele vem instruindo ao povo. E mais tarde, através do seu profeta, ele diz que não pediu nada daquilo. Mas nós vemos ali, queridos, que a oferta em que ele pediu e as instruções que ele deu ali foi com uma finalidade. Foi com a finalidade de aproximar o povo da sua presença. E por isso o livro se chama Vaikrar, e aproximou. Ali tinha diversas instruções acerca de como se portar perante o Eterno, de como se tratar. Lei específica para os Kohanim, específica para os levitas, né? E essas leis ensinavam o povo nada mais nada menos que a santidade. Mas o problema, queridos, é que os sacrifícios não moldavam o homem por dentro. E o homem tinha prazer em matar animais. Só que o Eterno está dizendo aqui que ele não tem prazer na morte de animais. E no livro de Terelins, no livro de Salmos, ele diz que todos os animais do bosque, as feras, todas são coisas que ele fez para ele e são deles. Mas o que o Eterno queria dizer aqui, queridos, é de um sacrifício que nós devemos ter diretamente em nossos lábios. Era um sacrifício que verdadeiramente agradava o coração do Eterno. E esse sacrifício era um sacrifício de louvor, de oblação, em que não havia morte de animais. Era um sacrifício em que não estava relacionado com o pecado. Toda vez que o homem pecava, era necessário que um animal viesse a morrer. Era esse sacrifício específico que o Eterno diz aqui: olha, eu não pedi esse tipo de coisa. Vocês me oferecem por conta dos seus pecados. Mas antes que viessem ao quê? A trazer sacrifício de louvor, oblação, em que subia as narinas do Eterno com ar agradável. E pelo fato do homem quebrar essa aliança, do homem ser falho, do homem ter prazer na morte de animais, ele achava que pelo fato dele ir anualmente ao templo, ali no Yom Kippur, pedir perdão ao Eterno, e matava um animal ali, tinha toda aquela cerimônia, o Eterno estava se agradando.
Mas através do profeta nós vemos aqui que o verdadeiro sentido das coisas aqui é fazer o homem deixar de transgredir a sua lei, deixar de pecar. Bom, queridos, Yeshayahu 44, versos 6 ao 10. Assim diz o Eterno, Rei de Israel, eu seu Redentor, o Eterno dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Elohim. E quem proclamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo, o Eterno, e anunciei-lhe as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Elohim fora de mim? Bom, para aqueles que têm problema de entender a unicidade do Eterno, esse texto é um texto meio complicado, porque o Eterno fala que fora dele não há outro. E comumente nós vemos aqui que nas igrejas cristãs o conceito da divindade é bem deturbado, né? Eles têm um pouco de dificuldade de entender essa unicidade que nós proclamamos aqui, né? Quando chegamos, como saindo, que todo judeu faz uma oração: ouve, ó Israel, o Eterno é um. E nós temos aí um problema aí no meio da cristandade, que eles subentendem o Eterno como três, como uma trindade, né? Como aquele 3 em 1 que na antiguidade se usava, né? Onde era toca-disco, fita e rádio. Mas aqui, queridos, o Eterno está dizendo que fora dele não há outro Salvador. E já no capítulo 46, no 44, verso 11: eis que todos os seus companheiros ficaram confundidos, pois os mesmos artifícios não passaram de homens. Ajunte-se todos e levante-se, assombre-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com Atenais trabalha nas brasas e o forma como martelo. E o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana com a plana e traça-o com compasso. E o faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quanto corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles e se esquenta, e os acende e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dela queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer. Assa e afarta-se dela. Também se esquenta e diz: ora, já me aqueci, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque tão poucos os olhos para que não vejam, porque tamparam os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi o pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhei-me ao que saiu de uma árvore, apacenta-se de cinza o seu coração, e de engano o desviou de maneira que já não pode livrar sua alma, nem dizer porventura: não há uma mentira na minha mão direita? Bom, aqui está um texto que fala acerca do homem que adora e que pratica idolatria. Nós vimos aí que são muitas e inúmeras as nações que ainda ocorrem nesse erro de fazer para si imagem de escultura daquilo que é material, daquilo que é físico, daquilo que o Eterno criou.
muitas vezes para servir ao homem, e o homem se serve disso para fazer uma divindade. São muitas as nações que fazem isso, são nações que muitas vezes a palavra do Eterno ainda não chegou lá. São nações talvez que ainda não tiveram a oportunidade de receber esse livro, que segundo é o livro mais vendido em muitos países. Mas, queridos, aqui está tratando de uma idolatria concernente a algo físico, a uma imagem de escultura. Mas nós hoje vivemos no mundo moderno. Apesar de que ainda há nações que praticam esse tipo de idolatria, que é uma ofensa ao Senhor, um dos pecados que o Eterno abomina é a idolatria. Mas hoje são muitos os pecados que nós muitas vezes praticamos, que para o Eterno tem a mesma eficácia do que você pegar um ídolo lá fora, de pau ou de pedra, e fazer ali um santuário no seu quarto, ou na sua congregação, não sei qual é a regra de fé, e se prostrar. Hoje nós, como uma comunidade moderna, em que vivemos envolto a tecnologia, nós temos muitos problemas com a internet, por exemplo, com a televisão em si, que de certa forma ou não estão sempre gerando ídolos para desviar a atenção dos nossos filhos, desviar até mesmo a atenção nossa, que somos responsáveis pela educação espiritual dos nossos pequeninos. E hoje, queridos, a nossa arma é a davá do Eterno, a palavra do Eterno. A arma para que possamos, de certa forma, fugirmos dos dardos inflamados do inimigo. Satanás tem multiformas para tirar a atenção nossa das Escrituras Sagradas, porque ele sabe que o meio mais forte de combater os filhos de Israel é fazer com que eles esquecessem a Torá do Eterno. Ele arrumou meios para que o povo de Israel se desviasse dos caminhos do Senhor. E nós vemos aí que o povo de Israel, na sua história, eles esqueceram do Senhor, né? Nós vimos ali a história do rei Salomão, em que ele deixou de seguir ao Eterno e seguiu a outras divindades, né? Divindades que eram idolatradas e adoradas pelas as suas próprias mulheres. Essas coisas todas, queridos, nós devemos... a congregação nada mais é que a casa do Senhor, de discutirmos os problemas. Eu não vou mais ficar falando para o meu filho que não se deve fazer imagem de escultura, porque ele não faz. Mas nós muitas vezes esquecemos das imagens de esculturas que são feitas através da televisão. Até mesmo o celular hoje virou motivo de idolatria. Muitas vezes os meus filhos, eu chego do serviço 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, encontro os meninos acordados passando mensagem. E muitas vezes, infelizmente, né, não são coisas espirituais. Se você justamente, não são coisas espirituais. É muito fácil para a gente se declinar para as coisas do mal. Infelizmente, é a natureza do homem. É por isso que nós temos que caminhar com a Torá e pedir do Eterno força. Sempre o homem vai declinar para aquilo que é mal. Muitas vezes, quando você chama alguém para ir para a congregação fazer uma visita, há sempre um empecilho. Fulano, se fosse às 7 eu ia, mas às 7h10 eu tenho um compromisso. Se você chamar uma pessoa que não tem conexão com a fé, ele vai arrumar 1001 desculpas para não ir com você. Mas, ao contrário, nós que somos da congregação, nós que temos responsabilidades, e nós que sabemos que prestaremos ao Eterno conta das nossas ações, nós somos seduzidos o tempo todo, assim como os filhos de Israel eram seduzidos pelas midianitas, assim como os filhos de Israel foram seduzidos pelas outras nações a pecarem contra o Eterno. Você acha que muitas vezes o povo de Israel pecou porque ele queria? Nós vemos aí na história do povo de Israel, muitas das vezes, o Eterno advertindo eles: olha,
Vocês não vão seguir essas nações, porque eles vão te seduzir. E eles vão fazer com que vocês venham pecar contra mim. Por que o Eterno avisou isso? Porque o Eterno, já sabendo de antemão a índole do coração daqueles homens, e o Eterno sabendo que o inimigo das nossas almas sabe que se nós nos desviarmos da palavra do Eterno, certamente nós estaremos nos desviando do próprio Eterno. O Eterno, certa vez, ele disse nas Escrituras Sagradas: olha, se ouvires a minha voz, se atentares para as minhas palavras, comerá o melhor da terra. Todas as pragas, tudo aquilo que de ruim que vier a acontecer, pela desobediência dos meus mandamentos, se apegará aos seus inimigos. Essas palavras foram ditas aos filhos de Israel, e eles tinham que ensinar isso aos seus filhos. Mas a maneira do possível em que os filhos de Israel iam se distanciando dessas palavras, iam se misturando com as nações. Há uma passagem que Jacó, vindo de uma certa cidade, com seus 12 filhos, com seus filhos, a sua filha, ela disse que queria conhecer as meninas da terra. Ela estava com os filhos de Israel, ela tinha suas outras irmãs, ela estava ali em meio à classe, em meio à congregação de Israel, mas ela resolveu conhecer as meninas da terra. E quando ela foi conhecer as meninas da terra, ela arrumou um turbilhão de problemas para os filhos de Israel. Quem sabe da história sabe que ela foi para conhecer as meninas no quesito de fazer amizade com as pessoas que não tinham vínculo com a Torá do Eterno, com o contexto e com o ensinamento dos filhos de Israel, e ela foi seduzida. Hoje, nós temos esse problema aqui hoje. Nós vivemos numa comunidade em que nós estamos todos os Shabat, nós temos um compromisso com o Eterno. O Eterno pediu para que nós viéssemos aqui hoje. Nós não viemos aqui à toa. Mas os nossos filhos, a todo momento, eles são tentados pelos aqueles que não têm compromisso com o Eterno. E hoje, queridos, nós temos aí o Facebook, nós temos aí inúmeras formas de tirar a atenção desses pequeninos. E a expressão e a palavra que nós ouvimos dos nossos filhos é que não tem nada a ver. Tudo deles é não tem nada a ver. Mas se no relato ali de Jacó, da filha de Jacó, se ela tivesse dado ouvido aos pais, se ela tivesse dado ouvido aos seus irmãos, ela não teria passado pelo que nós vimos ali no teor da história. Ela teria se livrado daquilo que ia acontecer com ela. E logo após aquele episódio, nós vimos que Jacó, ele estava muito triste porque a sua família tinha se corrompida. Ele se volta para o Eterno. E quando ele se volta para o Eterno, a primeira coisa que o Eterno pede para ele era o seguinte: vai lá, volta a Betel, erege novamente aquele altar, faça com que os seus filhos lancem fora os ídolos. O Eterno pede para que os filhos de Israel lançassem fora os ídolos, e Jacó reúne seus filhos e fala: olha, vocês agora vão quebrar essa aliança que vocês fizeram com os povos pagãos, e nós vamos reedificar o altar ao Senhor. Mas hoje, queridos, nós temos que meditar nessa palavra. Muitas vezes dá em nós uma fraqueza. Nós muitas vezes não temos força. Hoje o Shabat está chegando aí, rapaz, mas eu estou tão cansado, eu vou ficar em casa. Eu vou celebrar em casa. E você deixa de estar praticando a santidade. Você deixa de estar trazendo o seu filho aqui na congregação. Você deixa de estar colocando nele um hábito. Muitas vezes o hábito é um negócio que devemos apreciar com mais seriedade, porque eu já vi que o hábito realmente funciona. Eu tenho um costume de colocar um pendrive sempre em cima da coisa, porque se eu deixo em cima da mesa, os meninos, quando eu procuro, eu não acho. Então sempre eu boto naquele lugar. Toda vez que eu vou procurar o pendrive, ele está naquele mesmo lugar. Esses dias eu botei ele em cima do computador ali do lado, né?
e mexi para cá, mexi para lá, esqueci dele. Aí eu vim para pegar não sei o que eu fui pegar dentro do pendrive e comecei, procurei, revirei a casa toda e não achei. No outro dia eu fui lá naquele mesmo lugar onde eu guardo, enfiei a mão assim, estava lá o pendrive. Então, a minha mente automaticamente já fez aquilo sem que eu percebesse. Era um costume, é o hábito. Então, se nós tivermos o hábito, dentro de nossas casas, no Shabat, na sexta-feira, de reunir os nossos filhos, de fazer com que eles venham aprender sobre a Torá, aquilo vai se tornar um hábito na vida deles. E nós não teremos dificuldade de enfrentar o inimigo das nossas almas, que tenta roubá-los de nós. Se você pegar aí o celular dos seus filhos, os adolescentes, os mais jovens, você vai ver que inúmeras mensagens não tem nada a ver com o nosso contexto de fé. E muitas das vezes eles nem sequer são reconhecidos nas suas escolas como sendo um servo representante do Eterno, do reino do Eterno aqui nessa terra. Nós não podemos, queridos, usar uma máscara. Nós temos que ser autêntico, porque o Eterno ele sonda os corações. Nós não temos que botar em nosso filho medo da gente. Nós temos que imprimir no coração deles as leis do Eterno e o temor ao Eterno. É esse temor ao Eterno que amanhã, ou mais tarde, ou mais cedo, vai te dar alegria. Quantos jovens hoje, eles perderam quantos pais hoje choram ao ver os seus filhos se perdendo no subterfúgio aí das drogas? Porque quando eram pequenos, criaram os seus filhos sem temor nenhum. Pessoas que puderam fazer o que eles quiseram. Ah, papai, eu vou fazer uma tatuagem. Ah, meu filho, pode fazer, não tem nada a ver. E os filhos muitas vezes se espelham nos pais. Por isso que nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Que o Eterno possa nos dar força e que nós possamos, queridos, cada vez mais aprendermos a Torá, mas na prática, praticando a cada dia. Tudo, queridos, é um princípio aqui. A casa do Eterno, ela tem princípios. E um dos princípios que devem ser respeitados pelo nosso povo, o povo de Israel, é o seguinte: é respeitar a hierarquia. Qual a empresa que funciona certo se não houver ali a hierarquia? E muitas vezes nas famílias essa hierarquia é quebrada. E se uma das coisas que o inimigo mais trabalha é para destruir a família. A família é a base de tudo. E nós temos aí, através da hierarquia que se é quebrada, de certa forma, sem que as mulheres percebam, mas é chamado movimento feminista. Outra hierarquia que está sendo quebrada também, que aos poucos está sendo, é o chamado movimento, o movimento homofóbico, né? Esse movimento aí do arco-íris, de certa forma, tem também a deturbar a família. Mas o mais importante é nós exercermos a hierarquia dentro de nossas casas. Muitas vezes nós, pelas escrituras, sabemos que o Eterno é a cabeça do Mashiach, o Mashiach é a cabeça da congregação, o homem é o cabeça da mulher. Se as mulheres entendessem isso, e na maioria das vezes que um homem repreende o filho, no quesito que ela estava falando ali, e ela, mesmo o homem estando errado, ela pode chegar a ele e aconselhar ele no quarto: olha, você falou assim, mas jamais na frente do seu filho tirar a autoridade do pai. Por que eu digo isso? Porque automaticamente vai gerar na criança o quê? Olha, eu vou pedir para o meu pai, se ele não deixar eu peço para minha mãe, a minha mãe deixa. E aonde está a autoridade do homem? Onde está a autoridade do cabeça? Então são coisas que nós devemos meditar para trazermos e colocarmos em prática em nossas vidas. Amém? Vou estar encerrando aqui.